Amém. Boa tarde. Que nessa tarde a Virgem Maria nos dê essa graça de entender isso, que o nosso lugar é junto de Deus. Nós podemos viver muitas coisas, mas o nosso destino e o nosso lugar é o coração de Deus. Você acredita nisso? Eu também. Meu nome é Marcela Martins, como a Ana Lúcia disse. Eu sou missionária da comunidade Canção Nova há 12 anos. E há 10 anos morando em Cachoeira Paulista. E há 10 anos trabalhando ali no Centro Médico Padre Pio, onde eu desenvolvo a minha missão. Mas como Deus nos fez todos comunicadores na Canção Nova, hoje Ele me deu a graça de estar aqui para partilhar um pouquinho mais com você um tema que já nos introduz no acampamento que nós estamos vivendo nestes dias. Você sabe qual é o nome desse acampamento? Vamos dizer juntos? No combate da oração. E o tema que nós vamos partilhar nessa tarde é: a Virgem Maria combate em nosso favor. Repete comigo: a Virgem Maria combate em nosso favor. E que grande graça é descobrir isso. Mas antes de entender como a Virgem Maria combate em nosso favor, eu quero começar te fazendo 2 perguntas para você pensar. Onde você está e para onde você caminha? Porque isso a própria sociedade nos ensina, né? Que se nós não sabemos onde estamos e não sabemos para onde vamos, qualquer caminho nos serve. Mas nós, como católicos cristãos, precisamos entender que nós estamos em um grande combate. Nós vivemos em um grande combate. Por quê, Marcela? Porque nós não somos deste mundo. Papa Francisco, né, a esperança não confunde, falando aí do ano da esperança, ele já coloca lá: neste mundo nós somos peregrinos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E porque nós não somos daqui, nós vivemos nesta terra, acolhendo a cada dia a proposta de Deus para alcançar a eternidade, que já nos foi dada por Ele na cruz. Mas que agora depende de nós acolher a cada dia a proposta de Cristo, para alcançar a promessa que Ele já nos deu. É o já e ainda não. Nós já temos a eternidade, mas nós ainda não a alcançamos. E no nosso dia a dia, nós somos chamados a viver como esses peregrinos que buscam o mundo novo, que buscam a eternidade, a verdadeira plenitude que nós viveremos na glória, na graça, no coração de Deus. Só que o tempo todo nós estamos nesse combate porque nós somos confundidos. O tempo todo somos confundidos nos desejos da nossa carne, naquilo que são as nossas paixões. Somos tentados a acreditar que a satisfação da nossa vida, que a nossa felicidade está nessa terra. Tudo nos favorece a esse entendimento. Nós temos que aproveitar cada momento. Eu tenho que viver tudo porque eu só tenho agora. Então eu tenho que conquistar tudo. O tempo todo nós estamos nesse combate. Nesse entendimento de que eu escolho pelo que é eterno e não por aquilo que passa. Mas o tempo todo somos tentados a acreditar que a nossa felicidade está nas coisas que passam. Então, esse é o combate que nós vivemos. E esse combate nós só vencemos a partir da oração. E é nesse combate que a Virgem Maria tem um papel muito importante em nosso favor. E quem diz isso, que nós estamos nesse combate? A própria palavra de Deus. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 12. A gente vai ler só o versículo 17. Apocalipse 12, 17. Olha o que São João vai dizer. Cheio de raiva por causa da mulher. Quem é essa mulher? Quem? Maria. O dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus.
E começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que é a primeira coisa que nós precisamos entender? Só vive o combate aquele que todos os dias está buscando viver os mandamentos e guardar o testemunho de Deus. Guardar o testemunho de Cristo, imitar a Cristo. Aqueles que não acreditam no Senhor, aqueles que não conhecem a fé, não aderiram à fé, esses não são perseguidos. Esses não vivem um combate, porque infelizmente eles já são almas ganhadas pelo demônio e pelo inferno. Porque não tem como falarmos de combate, de escolha por Cristo, sem chegar nesse entendimento dessa luta travada entre o próprio Deus e Satanás. O Padre Jonas, ele vai nos ensinar isso no livro, até um livro muito interessante para vocês adquirirem, chama Maria, a Mulher do Gênesis ao Apocalipse, onde ele vai dizer que desde o início ao final do Evangelho, Maria faz parte da nossa vida e da nossa salvação, desde a criação. E lá ele vai dizer o seguinte, que quando Deus cria esse mundo, Ele dá a esse mundo Lúcifer como o príncipe. Muitas vezes nós vemos isso, né? Lúcifer como o príncipe deste mundo. Foi Deus que deu a ele este mundo, mas no projeto de Deus, este mundo foi dado a Lúcifer para quê? Para que ele preparasse, para que ele cuidasse, para que o Filho de Deus reinasse sobre este mundo. Mas quando Lúcifer ele entende que este mundo seria governado pelo Filho de Deus, Lúcifer querendo ser como Deus, o que ele faz? Ele se rebela, ele não se submete. E então, a partir deste momento, Deus não volta atrás. Mesmo quando Lúcifer se rebela, Deus não volta atrás, porque nos ensina São Paulo, depois em suas cartas, que a vocação é irrevogável. Aquilo que Deus nos dá quando nos cria, Ele não tira de nós, nem diante dos nossos pecados, da nossa insubmissão. E foi assim também com Lúcifer. Então ele continuou sendo o príncipe deste mundo. E ele começa então a combater contra todos aqueles que querem fazer deste mundo o mundo onde Deus reina. E ele combate o próprio Cristo. Quem lembra das passagens do Evangelho, onde o próprio demônio, né, Satanás, começa ali a combater com Jesus. Olha esse reino todo. Se me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, sim ou não? Então ele começa a jogar, né, a confundir, a querer confundir e a tentar o próprio Cristo. Depois ele faz isso, nós vimos aqui agora em Apocalipse, com a própria Virgem Maria, não querendo que a Virgem Maria desse a luz ao Filho de Deus. E não conseguindo isso, ele passa então a combater quem? Nós, os filhos de Deus. Nós somos todos os dias o alvo do tentador, que não quer que na nossa vida o reino de Deus seja implementado. E como é que ele combate? Como é que ele luta contra nós? Nos enganando e nos tendenciando a acreditar que existe uma forma melhor de viver que não seja dependendo de Deus. E aí ele começa te dizendo, Padre Jonas falava muito sobre isso, sistema do mundo, sistema de Deus. Você tem que ganhar dinheiro. O dinheiro é o que vai te dar sustento. O dinheiro é o que vai te dar satisfação. Sem dinheiro você não é nada. Depois ele vai dizer o quê? Que eu não posso amar aqueles que me perseguem. Quem me persegue precisa ter um fim, vingança. E Jesus vai combatendo tudo isso no Evangelho, ali nas bem-aventuranças, dizendo para nós que o verdadeiro combate que nós precisamos viver é acolher as bem-aventuranças, é amar os que nos perseguem, é chorar com os que choram, é perdoar mais de 70 vezes, como ele disse a Pedro.
Então aqui, Cristo vai nos ensinando o caminho contrário, aquele que todos os momentos nós somos tentados a acreditar, que é o caminho que o próprio Satanás, que o próprio Lúcifer, que as forças do mal colocam na nossa vida, porque não nos querem no reino de Deus. Porque não nos querem acolhendo a cada dia essa eternidade, esse mundo novo que já nos é prometido e que já nos foi dado por Cristo na cruz. Amém? Então é neste ponto que nós estamos. Essa é a nossa condição hoje. O tempo todo, quem escolhe Cristo está sendo esticado. Toda hora nós estamos sendo levados a dar uma resposta e dizer diante das situações: eu escolho Deus, eu escolho Cristo. E é nesta situação, nesse combate em que nós nos encontramos, que a Virgem Maria exerce um papel fundamental, combatendo ao nosso favor. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 488, que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher contribuiu para a vida. Dizendo lá do primeiro homem e a primeira mulher, quando pecaram, que Eva vai lá, pega a maçã, desobedece, e o pecado entra no mundo. Então, da mesma forma que uma mulher contribuiu para a morte, existiu uma mulher que contribuiu para a vida, e é a Virgem Maria. E aí a própria palavra vai nos dizer sobre isso, sobre esse papel da Virgem Maria, como essa que é anunciada por Deus, e não sou eu que estou dizendo, não é somente a igreja como tradição que te diz, mas a própria palavra de Deus que diz que Maria é anunciada como aquela que combate em nosso favor. Gênesis 3, versículo 15. Quando Deus encontra o homem e a mulher depois do pecado, ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então Maria é essa que se coloca o tempo todo na nossa vida numa posição de combatente. Como quem de fato age em nosso favor. Como quem está disponível, igual uma mãe, né? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quando alguém chega para se aproximar do seu filho, que vai machucar ele de alguma forma, o que você faz? Se coloca na frente, não é? No meu filho, ninguém mexe. Não é não? Vocês nunca falaram isso, gente? No meu filho, com o meu filho, ninguém mexe. A Virgem Maria é essa que nos foi dada por Deus, que diante dos combates se coloca à nossa frente. Age em nosso favor. Por quê? Porque somos teus filhos. Então ela é esse grande auxílio. Nós aprendemos com os santos padres da igreja que depois de Cristo, Maria é a principal arma espiritual que nós temos para combater as forças do inferno. Repete comigo: Maria, depois de Cristo, é a principal arma espiritual para combater as forças do inferno. Amém? Nós temos essa força, nós temos uma mãe, nós não estamos sozinhos. E é interessante isso, porque por que Satanás tem tanto horror à Virgem Maria? Não sei qual é a experiência de vocês, quando existe alguém, por exemplo, vivendo um processo de opressão, de libertação, mas quando se chega com um rosário próximo a essa pessoa, ou quando se começa a rezar uma Ave Maria, o demônio fica furioso. Por quê? Porque a Virgem Maria se submeteu onde o próprio demônio se rebelou, no serviço de Deus. Satanás se rebela contra Deus porque ele não quer servir o Cristo, não quer servir a Deus, não quer servir o Cristo, ele quer ser como Cristo, ele quer ser como Deus. E Maria, ao invés de se rebelar, ela se submete. Ela acolhe a missão e ela se torna serva de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Então, por isso,
A arma espiritual que é a Virgem Maria, ela é alguém que nós precisamos ter o tempo todo combatendo em nosso favor. Em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar essa presença da Virgem Maria como alguém que batalha, como alguém que combate. Nós trouxemos aqui a palavra de Gênesis 3,15, onde o próprio Deus fala. Mas depois em Cântico dos Cânticos 6,10, nós cantamos aqui com a Ana Lúcia: quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha? Livro dos Cânticos, Cânticos dos Cânticos 6, capítulo 6, versículo 10. E olha que interessante, porque a palavra de Deus, ela é essa luz que vai nos ajudando a entender quem é cada força, quem é cada auxílio que nós temos em nosso favor. Quando nós falamos de aurora, quem é essa que avança como a aurora? Você sabe o que é a aurora? A aurora, ela é aquela primeira luz do dia que rompe a escuridão da noite. Então, quando começa ali aquela primeira luz do dia, quer dizer que o sol já vai nascer. O sol já vai nascer. A aurora vem anunciar o nascimento do sol. A Virgem Maria é aquela que vem à frente do Cristo que está chegando para instaurar um mundo novo, para nos dar céus novos e uma terra nova. Um mundo, como diz em Apocalipse, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. A Virgem Maria vem à frente, ela vem anunciando: povo de Deus, se prepara, povo de Deus, fica firme no combate, porque Jesus está vindo. E é tão interessante isso, porque em todas as aparições da Virgem Maria, todas as vezes que as aparições já comprovadas pela igreja, já testificadas pela igreja, mas aquelas que ainda estão em estudo, mas em todas elas, o que a Virgem Maria nos pede? Sacrifício e oração. Como então a Virgem Maria nos ajuda no combate? Nos mostrando que para nos prepararmos para quando Jesus voltar, nós precisamos viver o sacrifício e a oração. É penitência, jejum e conversão. Converte, converte. Jesus está perto. O tempo todo a Virgem Maria está apontando isso. Como essa aurora que vem antes do Cristo que está voltando. Mas ela já está conosco, porque é ela que, combatendo ao nosso favor, nos prepara para a vinda de Cristo. Para a vinda definitiva, para a vinda gloriosa. E como então que a Virgem Maria faz isso conosco? E é importante a gente entender para chegar nessa certeza, nessa clareza de que ela combate conosco. A igreja vai nos ensinar que a Virgem Maria, ela combate conosco e ela age ao nosso favor a partir de duas formas. Repete comigo: me ensinando e me acolhendo. Como é que isso acontece nessa ação da Virgem Maria? Como que a Virgem Maria nos ensina? A partir do que a igreja fala de imitação. Com a vida da Virgem Maria, nós vamos aprendendo um caminho para chegar a Cristo. Um caminho para viver o reino de Cristo. E nós conseguimos isso quando nós imitamos Maria. Então Maria nos ensina com a própria vida. E aí eu coloquei aqui 5 características que Maria nos ensina, 5 atitudes que Maria nos ensina no caminho, neste combate da oração, neste combate na vida, em busca da vida eterna, da eternidade, de acolher a nossa salvação. Primeiro ensinamento de Maria: abandono. Palavra de Deus, Lucas 1. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria combate ao nosso favor, nos ensinando que não somos nós que fazemos, mas nós precisamos viver num sistema onde é Deus que faz em nós. E como isso é difícil, né, gente? Porque nós até rezamos, nós pedimos para Deus, nós colocamos as nossas lutas diante de Deus, mas nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Nós queremos agora.
Nós queremos do nosso jeito, a conversão na nossa casa, a situação dos nossos filhos, as realidades do nosso trabalho, a nossa questão financeira, tudo na nossa vida. Nós entregamos a Deus, nós já o conhecemos, nós entregamos. Mas nós gastamos muita energia no combate, porque nós ainda queremos do nosso jeito. E quando Maria diz, né? Faça-se em mim. Inácio de Laraianga vai dizer, ela está dizendo o quê? Não é pelas minhas forças, não é o que eu realizo, mas é Ele que em mim age. Uma vida abandonada. Somos hoje ansiosos, deprimidos, cheios de realidades, porque não conseguimos mais dar a Deus o controle da nossa vida. E eu ouso dizer, e aqui olhando para a minha vida, que alguns combates que nós vivemos, porque tem combates que são esses aí, os combates espirituais, os combates porque Satanás não quer que nós acolhamos a salvação. Mas existem alguns combates na nossa vida que são humanos. Você acredita? Sim ou não? Tem combate que é a gente que causa. Não é verdade? E tem combate que é a gente que causa pela nossa teimosia. Porque a gente quer do nosso jeito. Quando eu preparava, eu me lembrava de uma situação recente que aconteceu comigo. Como eu disse, eu trabalho ali no centro médico. E quando eu entrei para a comunidade, eu não queria de jeito nenhum ir para o centro médico. Eu queria evangelizar, anunciar a palavra. Né? Mas eu tinha uma formação na área de saúde. E Deus foi me levando a entender que a minha missão dentro da Canção Nova passava pelo Centro Médico Padre Pio. E lá no início, há 11 anos atrás, numa adoração, Deus me dava ali uma imagem, uma clareza do que o antigo posto médico se transformaria, né? Hoje um centro médico a caminho de um hospital. E eu vim de uma realidade do SUS, eu trabalhei muito tempo antes da comunidade com atenção básica em saúde, então conhecia bem o Ministério da Saúde. E quando eu tive aquela imagem, eu tive clareza, eu falei, nossa, vai ser um hospital. Dá para conseguir esse recurso assim, dá para conseguir isso e aquilo. E eu escutava aquela voz de Deus que me dizia, não é do seu jeito, é do meu jeito. Para resumir a história, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. De fato, eu fui fazendo ali, muitas vezes, essa experiência que o Padre Jonas nos ensinava, né? Eu dou o passo e Deus coloca o chão. E agora lá está quase pronto. E no meu coração começa assim, meu Deus, como que a gente vai abrir isso aqui? Como que a gente vai sustentar isso aqui? Mas tinha uma voz de Deus lá atrás. E aí surgiu uma oportunidade de fazer uma parceria e conseguir um recurso. Falei, eu vou fazer, né? E comecei a fazer a parceria, mas no meu coração tinha aquela voz lá de 11 anos atrás. Não é esse o caminho, já te disse, não é do meu jeito, é do seu jeito. Eu falei, Jesus, mas está tão claro. Fazia as contas, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente pega a nossa vida, chega diante de Deus e justifica tudo para Ele. Olha aqui, Jesus. Vê se não dá para o Senhor agir por aqui, por esse caminho. Olha como está fácil esse caminho. Olha como está claro, olha como está simples. E fui dizendo isso para Deus, não dá. É um caminho lícito, é um caminho correto. Não está levando ninguém ao pecado aqui, está tudo certo. E a gente ousa até a dizer, é a providência de Deus. Né? E comecei. Fui fazendo projeto para entregar. No meio disso, como Deus ele manda pessoas, Ele nos sinaliza o tempo todo, para a Virgem Maria no processo do abandono, quem foi falar com ela, da missão dela? O anjo, né? No nosso dia a dia, às vezes, Deus manda pessoas como anjos, para anunciar aquilo que Ele quer a nosso respeito. E tem uma profissional que trabalha no centro médico já há uns 5 anos, ela inclusive é evangélica, mas uma mulher muito de Deus. E ela me encontrou no corredor e falou assim, Marcelo, estou até nervosa, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu estava rezando, eu rezo todo dia antes de vir trabalhar. E eu estava rezando e Deus pediu para te dizer assim, não. Falei, oxe, só isso? Só isso, Ele pediu para te dizer não. Não, não é isso. Eu falei, ó como a gente vai querendo do nosso jeito, mudando o processo ali no combate, né? Falei, esse não pode ser para tanta coisa.
Esse não pode ser para a minha casa comunitária, que eu estou com essa dúvida. Esse não pode ser para a minha vida afetiva. Esse não é para esse projeto. Continuei com o projeto. Resumo da história, não foi aceito, não foi aprovado. Gastei finais de semana inteiro colocando ali. Gastei energia, porque quis que fosse do meu jeito. Quantas vezes nós gastamos energia na nossa vida, na nossa oração, na nossa casa, porque nós já sabemos o que Deus quer, nós já sabemos o que Deus espera de nós, mas nós não esperamos o tempo dele, nós não esperamos o jeito dele e começamos a gastar a nossa força para fazer do nosso jeito. Então, a primeira característica que Maria nos ensina para viver no combate, e ela se coloca ao nosso lado para dizer, como mulher foi possível para mim viver abandonada, e se foi possível para mim viver abandonada, é possível para você. A Virgem Maria quer nos ensinar a viver abandonados, viver dependentes de Deus, viver esperando aquilo que Deus realiza na nossa vida. Segunda coisa que a Virgem Maria nos ensina, oração. Ali ainda em Lucas 1, quando a gente pega a palavra, quando o anjo anuncia a Maria, e Maria entende aquilo que é a missão dela, Maria se coloca diante de Deus e canta o Magnífica. E quando a gente vai estudar, a gente vai entender que o canto do Magnífica traz toda a história do povo judeu até então, para dizer, Maria era uma conhecedora da palavra de Deus. Maria era alguém que vivia com Deus. Porque não se vence nenhuma luta, não se vence nenhum combate distante da oração, desculpa. Não é vir aqui na quinta-feira de adoração, rezar, ir para casa e nunca mais falar com Deus. Maria nos ensina que no combate nós precisamos estabelecer uma vida orante. Uma vida que conhece Deus, uma vida que busca Deus. E qual caminho nós vamos aprendendo no caminho da oração? Eucaristia diária, adoração, palavra de Deus. Deus não fala comigo. Abra a palavra para ver se Ele não fala. Ele é a própria palavra viva. Então Maria nos ensina que o caminho no combate, a nossa postura no combate precisa ser uma postura de quem está abandonado, de quem espera a ação de Deus, mas de quem se coloca em oração, porque não se vence nenhuma luta sem a presença de Deus. Terceira atitude que Maria nos ensina no combate, disposição. Repete comigo a primeira, qual que é a primeira? Mais alto, a primeira? Abandono. A segunda? Oração. E a terceira? Disposição. Foi água em todo canto aqui. Quando Maria recebe a missão, o anjo termina dizendo para ela, também Isabel, a sua parenta, está no 3º mês. O que Maria faz? Ela sai de si, ela sai da sua realidade e ela vai ao encontro de Isabel, que era uma senhora que estava no 3º mês, que precisava de cuidado. Nós corremos um grande risco nos combates que nós enfrentamos na nossa vida, e eu quero que você entenda aqui por combate também os sofrimentos que nós vivemos, porque o sofrimento é um combate diário, sim ou não? Ele nos coloca no combate. Diante dos nossos sofrimentos, a nossa tendência é olhar para nós. Coitada de mim. Ninguém sofre mais que eu. Tem lugar que faz até competição, né? Alguém fala assim, estou sofrendo com isso. Outro fala, mas eu estou sofrendo mais. Porque se o seu marido está te dando trabalho, na minha casa é o meu marido, meu filho, e eu estou sem emprego. E a outra chega e fala, não, e eu que estou doente. Já viveu isso? Parece que a gente vai competindo com o sofrimento. Porque a gente olha demais para os nossos sofrimentos, a gente olha demais para os nossos problemas, olha demais para as nossas dores. E como Maria nos ensina que deve ser a postura de um combatente? Eu preciso ter a disposição de sair de mim. A disposição de sair do meu sofrimento para olhar o sofrimento do outro, para ir ao encontro do outro que sofre. Porque, gente, todo mundo sofre.
Esses dias aconteceu uma situação na minha casa, minha família é de Goiás, né? Minha mãe está com um diagnóstico recente de uma doença neurológica, né? Um diagnóstico de Parkinson. Então, a gente fica sempre muito preocupado, mas, graças a Deus, está tudo bem. E, nesse processo todo, meu irmão, ele terminou um relacionamento. E minha mãe fica muito preocupada, toda vez que isso acontece. E aí, minha mãe veio toda sofrida comigo, e eu virei para ela e falei assim, mãe, todo mundo sofre. Todo mundo sofre, então a gente não pode ter medo de sofrer. E se a gente tiver que sofrer, a gente vai sofrer. Mas não vai sofrer sozinho, vai sofrer com Cristo. Você entende? Porque muitas vezes nós temos medo do sofrimento. Nós temos tanto medo do sofrimento que nós não nos colocamos a caminho. Porque vai que acontece alguma coisa. Nós deixamos de ter essa disposição, de sair de nós, de ir ao encontro do outro. Então, a Virgem Maria vai nos ensinar isso também. E ela fez isso. Então, se ela fez, como mulher, como humana, eu posso imitar. Pela imitação, ela vai me ensinando o caminho. Vai dizendo, olha, eu segui esse caminho, por aqui dá certo. Quarta característica, simplicidade. Maria não quis ser grande, ela quis ser serva. Um dos grandes sofrimentos da nossa vida é que muitas vezes a gente quer ser grande demais. E aí eu não estou falando de poder só. A gente quer ser grande na nossa casa, porque eu estou certa. Errado é meu marido, errado é minha irmã, errado é meu filho. A gente não sabe mais se dobrar. A gente não aprendeu de Maria a sabedoria de perder. Entende? Maria só quis ser serva, ela não quis ser grande. E onde a gente encontra isso na vida da Virgem Maria? Quando ela vai dar a luz ao menino Jesus, ela dá a luz onde? Onde, gente? Numa manjedoura. Não tinha lugar para o Filho de Deus nascer. Depois, todo aquele processo da perseguição, Maria tem que fugir para o Egito. Para que a criança não fosse morta, para que o Filho de Deus não fosse morto. Em nenhum momento você viu a Virgem Maria como nós, né, mulheres de hoje. Ei, eu sou a mãe do Filho de Deus, me respeita aqui. Não. Maria se coloca como serva. Simples, simplicidade. Nós nos colocamos, queremos ser grandes, muitas vezes até mesmo diante de Deus. Jesus, olha aqui, estou rezando o rosário de madrugada, 4 da manhã. Vou à missa todo dia e o Senhor está me colocando nessa condição. Quem nunca? Quem nunca? E Maria vai nos ensinar. Independente do que nós damos para Deus, diante dele nós somos servos. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus, nada. Simplicidade, que só vive quem vive abandonado. Outra característica que Maria nos ensina, obediência. E aqui está uma questão que no nosso dia a dia a gente encarna de maneira muito equivocada. Porque onde a gente encontra isso na vida da Virgem Maria? João 2. A Virgem Maria entra ali naquele casamento como uma boa mãe, porque nós que somos mulheres, a gente sabe muito bem isso, né? A gente já chega olhando os detalhes, vendo se está tudo certo. Ela percebe que falta o vinho. Mas ela toma uma atitude de ir promover o vinho ou não? Não. Ela recorre ao Cristo. Nós muitas vezes vemos o que está equivocado, vemos o que está errado e vive uma vida agitada. Porque a gente quer corrigir tudo o tempo inteiro, isso aqui está fora do lugar, eu vou lá e faço. A situação na casa da minha tia está errada, vamos lá, eu vou pegar e vou levar para a missa, tem que fazer isso, é desse jeito. E não fazemos o que a Virgem Maria nos ensina, apresentar a Cristo. E fazer o que Ele nos disser. Ela até antecipa, e é interessante isso, a visão da Virgem Maria como mãe antecipa o milagre, antecipa a hora, mas ela não faz o milagre. Ela antecipa, mas ela não faz. E na nossa vida não é diferente, ela quer nos ensinar isso. Nós podemos ser pessoas que antecipam o encontro daqueles que nós amamos com Cristo.
Nós podemos ser pessoas que antecipam o amor profundo de Deus na vida daqueles que nós amamos. Mas não pelas nossas atitudes, mas os apresentando ao Cristo. E por fim, a firmeza. Maria quer nos ensinar que no caminho do combate, nós precisamos ser firmes. E a palavra fé, ela tem a raiz grega, numa palavra que significa justamente isso, firmeza. Mas não é qualquer firmeza, é firmados em Deus. Eu me firmo nele, porque eu acredito nele, porque ele me salvou, porque ele me criou, porque ele me sustenta, porque ele já me prepara a eternidade, a minha vida é firmada nele. E onde a gente encontra isso na vida da Virgem Maria para imitarmos? A palavra em João 19 vai dizer: aos pés da cruz estava Maria, a sua mãe. Maria permanece de pé quando as circunstâncias a levaria a estar prostrada. Quantas vezes na nossa vida, nos nossos combates, a gente quer ficar amuado, se é que você entende essa palavra. Prostrado ali, deitado, sem atitude, vou desistir. Quantas vezes quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente fala, vou desistir até de Deus, está dando certo não. Como se Deus fosse um amuleto, né? Que tivesse que fazer tudo dar certo. E Maria nos ensina que diante das nossas cruzes, diante dos nossos sofrimentos, a nossa postura precisa ser uma postura firme, de quem permanece de pé, diante de todas as circunstâncias. Então vamos lá. No caminho da escola de Maria, nos ensinamentos de Maria, Maria vai nos ensinar a viver como no combate. Primeiro, abandonados. Depois, sermos pessoas de oração. Terceiro, sermos pessoas disponíveis, com disposição, capazes de sairmos de nós. Pessoas simples, que não querem a grandeza, mas que buscam o serviço, que sabem perder. Pessoas obedientes, que fazem o que Deus diz, que leva tudo a Cristo. E por fim, firmes, que diante dos combates, diante dos sofrimentos, diante das circunstâncias mais terríveis, injustas, desfavoráveis, no combate nós precisamos permanecer de pé. É assim que a Virgem Maria nos ensina pela imitação. Mas eu disse que a Virgem Maria age nos ensinando e nos acolhendo. Nos ensinando para que possamos imitá-la e nos acolhendo a partir da filiação. E aí eu quero te convidar, se você tiver com a palavra, a abrir a palavra em João, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Olha o que a palavra vai nos dizer. Junto à cruz de pé estavam Jesus, da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois pega lá o versículo 30. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra nos dá uma clareza de que a filiação divina nos foi dada por Cristo. E nos foi dada por Cristo na cruz. Maria não é a nossa mãe porque eu chego e falo: ah, Maria é minha mãe. Não. Maria é nossa mãe porque ela nos foi dada como projeto de salvação. Por que eu li esse último versículo onde fala tudo está consumado e só então Cristo inclina a cabeça e entrega o Espírito? Porque Cristo não podia inclinar a cabeça e entregar o Espírito antes que Maria fosse nos dada como mãe.
Era necessário que Maria fosse nos dada como mãe para que nós fôssemos salvos. E aí eu preciso te dizer, se era necessário Maria ser dada como nossa mãe para sermos salvos, é impossível nos salvarmos sem a Virgem Maria. A nossa salvação, a nossa postura no combate em busca da vida eterna, da eternidade, precisa ser acompanhada da Virgem Maria. Como essa mãe que nos acolhe. Como essa mãe que já olha para nós e nos vê como seus filhos. Mas com essa mãe que muitas vezes nós não agimos como filhos. Não é verdade? Porque existe uma coisa que eu descobri dentro da Canção Nova, né? Depois de tanto tempo. Um dia, no meu processo com a Virgem Maria, de relacionamento, de intimidade filial, eu ouvi dela na meditação do terço. Existe uma diferença entre saber que tem uma mãe e viver como tem uma mãe. Tem gente que sabe que tem mãe, mas não conta com ela. Viver a filiação de Maria, e essa é a postura da Virgem Maria, que no combate age em nosso favor. Ela se coloca como mãe que põe à nossa frente, como mãe que nos defende, como mãe que não nos deixa fazer nada para nos tirar do caminho de Deus, mas que eu preciso acolher na minha casa. Porque a palavra diz que Jesus entregou ela a João, entregou João a ela, mas diz que a partir daquele momento, João levou Maria para a sua casa. Levar Maria para a nossa casa é necessário para que ela haja em nosso favor no combate. E como é que a gente faz isso, Marcela? Crescendo no relacionamento filial com a Virgem Maria. E como é que a gente cresce nesse relacionamento? Primeira coisa, rosário. São João Paulo II vai dizer que, na carta sobre o rosário, ele vai dizer: entremos na escola de Maria, para deixar-nos introduzir por ela na beleza da contemplação do rosto de Cristo. O rosário é essa oportunidade que nós temos de, por Maria, sermos levados a Cristo. De por Maria aprendermos da vida de Cristo. Ela quer nos ensinar, ela quer nos conduzir. O rosário, ele é ao mesmo tempo uma súplica, porque é onde nós pedimos a Deus. Tantas coisas nós pedimos, mas é também uma contemplação, onde nós vamos vendo como Maria agiu aqui, como Cristo age aqui, como eu devo agir no combate. Isso é muito claro, não é coisa de hoje, não é coisa de agora a oração do rosário. Uma das histórias mais antigas e mais visíveis disso na igreja é a Batalha de Lepanto. Uma batalha que nós vivemos contra o Império Otomano. Uma batalha muito difícil, eles eram muito mais do que os cristãos. E o Papa Pio V passa então a preparar aqueles cristãos para a batalha. E a história conta que todos os soldados que foram para aquela batalha, eles se confessaram e comungaram antes de ir para a batalha. E um grande povo foi convidado a rezar o rosário. E aí, no dia 7, a batalha termina no dia 22 de outubro, mas no dia 7 de outubro, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet, não tinha como saber como estava a batalha. Mas o Papa Pio V olha pela janela e diz assim: nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem Maria do Rosário foi que nos deu a vitória. E aí, depois no dia 22, a batalha é encerrada. E sabe o que os otomanos relataram? Que eles foram caindo de susto nas águas, porque quando eles olhavam para aqueles homens, eles não viam homens, eles não viam exército, mas eles viam uma mulher que os assustava diante daquela batalha. Quando nós nos colocamos com a Virgem Maria, nesse combate, na oração do rosário, a Virgem Maria olha por nós e nós somos capazes de dizer, como disse o Papa Pio V, nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem do Rosário foi que nos deu a vitória. Acolher Maria na nossa casa é buscar uma forma de se relacionar com ela. E a nossa relação com Maria começa pelo rosário. Outra forma que nós temos de nos relacionar com a Virgem Maria, consagração à Virgem Maria.
São Luís Maria Montfort, quando ele vai falar dessa consagração, ele vai dizer que ela é muito mais do que uma devoção externa. Porque às vezes a gente anda, e aí eu não estou criticando, tá, gente? A gente anda com um terço no pescoço, na mão, com blusa da igreja, tem 10 imagens em casa. Mas o nosso coração não é próximo à Virgem Maria. E ele vai dizer que esta consagração à Virgem Maria é muito mais do que uma devoção externa que usa o terço como um amuleto e que quando vai acontecer alguma coisa, quem nunca, né? Pega o terço assim, firma, fecha até o olho. Não é um amuleto. Ele serve para nos lembrar, é um sinal externo que serve para me lembrar que o meu coração pertence a ela. A consagração à Virgem Maria é essa oportunidade que eu dou a ela de tomar toda a minha vida, de entregar-me inteira a ela. E onde a gente encontra isso de uma forma muito eficaz na vida do Papa São João Paulo II. A história vai nos ensinar que o Papa João Paulo II, com 9 anos ele perdeu a mãe, depois com acho que 15 anos ele perdeu o irmão e com 21 ele perdeu o pai. Ficou sozinho. Mas quando ele tinha 9 anos e perdeu a mãe, o pai dele leva ele num santuário consagrado a Nossa Senhora, que recebia o nome de Nossa Senhora, e ali ele consagra ele à Virgem Maria. E olha o que a consagração à Virgem Maria foi capaz de fazer naquele menino que tinha tudo para não ser ninguém. Vivia no mundo, no meio da guerra na Polônia, perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu a mãe, podia ser um revoltado com Deus, mas se torna o nosso Papa, e a primeira coisa que ele faz no seu papado é totus tu, Maria, sou todo teu, Maria. Quando nós nos consagramos à Virgem Maria, quando nós damos a ela esse direito de fazer conosco o que ela quiser, de deixar que Deus faça em nós aquilo que Ele quer, a nossa vida permanece de pé no meio dos combates. Nós somos capazes de alcançar a plenitude, a alegria, mesmo neste mundo. Mesmo em meio aos sofrimentos deste mundo. E por fim, um terceiro ponto que nós podemos aí crescer nessa relação com Maria, é no nosso relacionamento pessoal, na nossa relação filial. Eu aprendi muito isso na Canção Nova. Pode ir dedilhando, a gente pode se preparando, que eu vou terminar para a gente rezar um pouquinho. Eu vim de uma família muito católica. Então, era normal em casa a gente rezar o terço. Ou para suplicar por alguma coisa, por algum pedido, ou até como um castigo, né? Quando eu e meu irmão brigavam, minha mãe falava assim, brigou, vai rezar o terço junto. Existia ali já uma devoção. Mas foi na Canção Nova, no caminho para a Canção Nova, que eu descobri que com Maria, não dá para me relacionar só com uma devoção. Acolher Maria como mãe, para acolher ela como mãe, é preciso ter com ela um relacionamento de quem é filho. E o Padre Jonas nos ensinou muito isso na Canção Nova, a partir da experiência da irmã Lúcia, né? Quando ele foi visitar lá em Portugal, e conheceu a história de que irmã Lúcia via Nossa Senhora. Ela via Nossa Senhora. E ela deixava a irmã do convento doida, porque achava que ela estava conversando sozinha. E um dia ela falou, mas você não vê ela? Ela está aqui o tempo todo. E o Padre Jonas voltou daquela experiência e disse para nós, Maria é uma presença discreta e real na Canção Nova. Maria caminha aqui. Maria caminha na nossa vida. Maria está o tempo todo conosco. E por isso nós precisamos criar com ela uma relação de filhos. E o que é isso? Contar tudo à mãe. Dizer para Maria o que eu sinto. Dizer para Maria dos meus medos. Dizer para Maria das minhas feridas, das minhas dificuldades. Das minhas vitórias. Maria é uma pessoa. E como pessoa, eu preciso me relacionar com ela, me abrir. E eu fui vivendo isso na Canção Nova. E tinha dia que eu estava indo para o trabalho e eu falava assim, Maria do céu, não tô... como se eu estivesse conversando com alguém. E como isso foi mudando? Eu tinha um medo muito grande da solidão, de ficar sozinha, de não ter ninguém. A presença de Maria foi mudando isso na minha vida. E pode mudar na sua também diante dos seus combates. Maria quer ser essa mãe que se coloca de pé nos combates da sua vida. Como mãe.
E que fique na nossa oração essa imagem dessa mãe que se põe na frente do filho, que defende. Padre Jonas chega a dizer nos nossos documentos: Maria é aquela que se põe ao nosso lado e age em nosso favor, para que, sem deixar de ser quem somos, nos tornemos aquilo que Deus sonhou para nós. Fica de pé. A última palavra que Deus me dava para que nós rezássemos juntos nessa tarde é a mesma palavra que o anjo diz a José, quando José queria fugir do projeto de Deus para ele. Quando José não compreendia os acontecimentos da vida dele, e José queria ir embora, e o anjo aparece a José e diz: José, não tenhas medo de receber? Não tenhas medo de receber? Qual o seu nome? Fala para mim bem alto o seu nome. Não tenhas medo de receber Maria na sua casa. Coloca a mão agora sobre o seu coração e vai primeiro dizendo a Maria dos seus combates. Quais são as suas grandes dificuldades hoje? Onde você não tem conseguido dar passos? Onde você se sente ferido, machucado? Onde você não tem conseguido perdoar? Quais são as realidades onde hoje você precisa receber Maria? E vai dizendo: Maria, vem, eu te recebo. Eu te recebo como minha mãe. Eu descobri nesta tarde que você, Virgem Maria, combate ao meu favor. Você me ensina a permanecer de pé no caminho do combate. Mas sobretudo eu aprendi que eu posso contar com a Senhora como minha mãe. Vai escutando essa canção e vai rezando agora, pedindo de fato que a Virgem Maria venha a partir de hoje habitar de forma total na sua vida. Que nada seja oculto agora ao olhar da Virgem Maria. Que nada fique oculto nesta tarde, mãe. Atuação. A Senhora que é a medianeira de todas as graças. Tudo passa pela Senhora, mãe. Então que nessa tarde a nossa vida, os nossos combates, o nosso coração passe também pela Senhora. Quero te convidar até mesmo a ir se consagrando à Virgem Maria. Se é desejo do seu coração, consagra agora. Consagra a sua vida, os seus projetos. Consagra a tua família, o teu trabalho. Fala: Virgem Maria, eu consagro tudo a ti nesta hora. Tudo é teu, Virgem Maria, tudo é teu. Eu sou tua. Eu sou teu, mãe. Venha ser minha mãe. Eu me coloco agora como tua filha. E eu te recebo sem medo, como a minha mãe. Como a minha mãe. Todos nós precisamos de colo, um colo da mãe nessa tarde. Deixa a mãe Maria te abraçar. Eu preciso tanto. Diz isso a Maria agora. Do teu colo de mãe. Faz dessa canção a sua oração, dizendo: Maria, eu preciso do teu colo. Eu preciso tanto do teu colo, mãe. Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege. Quem me ama, me ampara, me protege com manto protetor. Intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor. Intercede sempre em meu favor. Abra os seus braços bem alto e pede isso à Virgem Maria agora.